Olá, amadas, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e nós estamos com a série Edificadas pelas Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vida de Esther. Iremos aprender lições preciosas através da vida de Esther. Quem foi Esther? Esther era uma moça simples, judia. Esther era órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Mas de repente Esther teve a sua vida transformada quando ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser sua rainha. Esther, de moça simples, agora se torna rainha. Olha que maravilha, Deus, ele exalta quem ele quer. E toda vez que Deus pega alguém pequeno e eu coloco numa posição de honra, de autoridade, é porque ele tem um grande propósito. Deus, amados, ele sempre vai nos colocar em posições e em lugares estratégicos. E toda vez que Deus faz isso é porque ali ele tem um grande propósito na nossa vida e através da nossa vida. A empresa que nós trabalhamos é um lugar estratégico onde Deus nos colocou. A faculdade onde nós entramos, ali é um lugar estratégico onde Deus nos colocou. Todo lugar onde Deus nos coloca é um lugar estratégico. Por quê? Porque Deus ali tem algo para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Assim como aquele era o plano de Deus para a vida de Esther, fazer dela uma moça simples, colocá-la no lugar de honra, numa posição de autoridade, quando fez dela rainha. Deus fez isso com Davi, tirou ele do campo e o fez rei sobre Israel. Deus fez assim com José, tirou ele do meio da sua família, onde ele foi traído, vendido pelos seus irmãos, e fez dele governador do Egito. Então Deus tem uma história, tem um plano para cada um de nós. O certo é que em todo lugar onde Deus nos coloca, na posição onde Deus nos coloca, é porque ali ele tem um grande propósito a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esther, ela era uma moça judia, mas ninguém sabia, porque Esther até então não tinha revelado qual era a sua origem. Esther então se torna rainha. A Bíblia ela relata por tudo que ela fala de Esther, que Esther tinha grandes qualidades, além de ser uma mulher bela, bonita. Esther era uma mulher sábia e corajosa. Esther sabia a hora certa de agir e sempre agia com sabedoria. Olha que lição preciosa. Devemos buscar em Deus sabedoria como um bem precioso, como algo precioso. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para saber o momento certo de entrar em cena, o momento de falar, o momento de se calar. Precisamos de sabedoria. Esther, então, ali, já naquela posição de rainha, ela fica sabendo de um plano maligno, perverso, arquitetado por Amã. Quem era Amã? Braço direito do rei, alguém que o rei tinha total confiança. De repente Amã, movido por ciúme, movido por ganância, ele então arquiteta um plano maquiavélico de matar o povo judeu. Quem era o povo judeu? O povo de Esther, mas até então ninguém sabia que Esther era judia. Aí Amã, ele consegue com toda sutileza que o rei Assuero desse ele a autoridade, que o rei decretasse que o povo judeu deveria ser morto. Aí então todo um plano armado por Amã para que o povo fosse morto, e Amã ali com toda a perversidade, além de arquitetar um plano para matar o povo judeu, ele constrói uma forca para que nessa forca fosse morto quem? O primo de Esther, Mardoqueu. Aí o rei fez o decreto, e todo decreto de um rei não pode ser revogado, palavra de um rei não pode voltar atrás. Aí de repente Mordecai, ou Mardoqueu, fica sabendo desse plano de Amã. Ele então arruma um jeito para relatar a Esther qual era o plano de Amã. A Esther precisava
saber o momento certo de agir. Esther precisava saber o momento certo e o que fazer. Ali está então, quando ela fica sabendo desse plano de Amã, ela começa a entender qual é o propósito de Deus em ter sido levantada como rainha. No livro de Esther, capítulo 4, verso 14, Esther, capítulo 4, verso 14, parte B, Mardoqueu diz assim para Esther: e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? O que Mardoqueu quis dizer para Esther? Esther, quem sabe foi para esse tempo, foi para essa posição onde Deus te colocou para se tornar rainha. Quem sabe é este o propósito de Deus, para que através de você o seu povo seja ajudado? Esther ali começa a entender que havia um propósito de Deus. Esther começa a entender que não foi acaso Deus ter tirado ela da simplicidade, Deus ter tirado ela do campo, do anonimato e ter feito dela rainha, ter levantado ela como rainha. Esther então entende que o propósito de Deus para a vida dela é ajudar o seu povo. Deus sempre nos coloca no lugar certo, mas para isso Esther precisava agir com sabedoria, pois Esther sabia que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, porque se assim fizesse, poderia ser morto, inclusive Esther. Só que Esther, com toda a sabedoria, estabelece um plano. Esther entendeu que ela precisaria de armas espirituais, porque aquela situação configurava uma guerra espiritual. Não era algo para ser vencido na força do braço, não era algo para ser vencido apenas com palavras, era algo para ser vencido com guerras espirituais. Esther então pede Mardoqueu: reúne o povo, peça que o povo jejue por 3 dias. Eu também, juntamente com as minhas moças, iremos jejuar por 3 dias, para que assim eu possa entrar na presença do rei, arriscando assim a minha vida. O povo então faz isso. Olha que lição. Esther entendeu que era algo espiritual. Esther então decide usar as armas espirituais em Deus. Convoque o povo, jejue, também jejuarei por 3 dias por essa causa. Que tipo de arma nós estamos usando? Precisamos entender que há portas que só irão se abrir, há batalhas que só serão vencidas com armas espirituais. Não adianta na força do braço, não adianta tentar convencer com palavras humanas, é na oração, é no jejum, é com as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição, que certas batalhas serão vencidas, que certas portas irão se abrir. Após os 3 dias, Esther se veste com seus trajes reais, se coloca, amados, em frente à sala do rei. E quando o rei Assuero avista Esther, a Bíblia diz que ele se agrada de Esther e estende para ela o cetro. O cetro era a atitude que autorizava o rei a entrar na sua presença qualquer pessoa que solicitava. O rei então estende o cetro, autorizando Esther para que entre na sua presença. No livro de Esther, capítulo 5, verso 2 e 3 diz assim: quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Olha que maravilha, Esther consegue o favor do rei. Aleluia! Deus já havia decretado nos altos céus aquele encontro. Esther então com sabedoria, diante daquilo que o rei falou: peço o que quiser, Esther, que até metade do reino eu te dou. Olha que lindo. Esther, ela soube colocar diante de Deus, diante do rei, a sua petição. Esther ali convida o rei para um banquete, e que nesse banquete, juntamente com o rei, fosse quem? Amã, aquele que havia traçado aquele plano maligno contra o povo judeu. E justamente naquele banquete, na hora certa, no momento certo, usando as palavras certas, Esther revela que era judia, que o povo judeu que era ameaçado de morte era o seu povo. Esther ali, ela coloca diante do rei o plano de Amã contra o povo judeu. Esther chora, Esther implora que o rei revogasse o decreto de morte contra o seu povo.
Mas lembra, o rei não podia revogar um decreto, o rei não podia voltar atrás, algo que ele já havia assinado. Mas o que o rei faz para atender Esther? O rei então autoriza que o povo judeu se defenda, que o povo judeu se levantasse e usasse as armas que tivesse para lutar pela sua própria vida. Olha que maravilha, e foi assim, amados, que Deus deu livramento ao povo judeu através da vida de Esther. Esse era o propósito de Deus, trazer livramento para um povo através da vida de uma mulher, Esther. Deus fez dela uma camponesa. Deus fez ela se tornar rainha. Deus colocou Esther numa posição de honra, porque seria através dela, com a sabedoria dela, com a coragem dela, com as estratégias que Deus colocaria nas mãos dela, que Deus traria livramento para aquele povo. Tem pessoas, tem vidas que Deus quer livrar, que Deus quer alcançar através de você. Deus quer dar a você sabedoria, Deus quer dar a você coragem, Deus quer dar a você estratégia, Deus quer colocar nas suas mãos armas espirituais para abrir portas, para fechar portas. Deus quer, em nome de Jesus, através de você, autorizar decretos de livramento sobre a vida de alguém. E o que aconteceu com Amã? Morreu enforcado na própria forca que fez para matar Mardoqueu. É isso que Deus faz. Toda trama do inimigo contra as nossas vidas, todo plano arquitetado no inferno contra as nossas vidas, o Senhor vai lá, anula aquele decreto. O Senhor vai lá, muda aqueles planos e faz com que o nosso inimigo caia na própria cilada que armou contra nós. Olha que lição preciosa. Deus trabalha em favor do seu povo. Deus destrói todos os planos do inimigo contra o seu povo. Louvado seja Deus. Olha que maravilha, que nós possamos guardar em nosso coração as lições preciosas que nós aprendemos através da vida de Esther, que sejamos sábias, corajosas, que possamos entender que em todo lugar, que Deus sempre nos coloca em lugares estratégicos, na hora certa, no momento certo, para o propósito certo do coração de Deus, e que esses propósitos venham se cumprir em nós e através de nós. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.